2 vitórias, 7 derrotas, um empate. A gente percebe um time com declínio técnico dentro da competição, o torcedor na bronca, pedindo algumas mudanças. Você se sente confortável nesse momento no comando técnico do Bahia? Boa noite, eu não me sinto confortável em conviver com derrotas. E eu acho que nós fizemos um jogo onde nós merecíamos algo melhor, né? Eu acho que o primeiro tempo muito equilibrado, infelizmente nós numa saída de bola errada acabamos sofrendo gol, aí a gente tem que se expor um pouco mais. São Paulo é um time que toca bem a bola, então é sempre desconfortável quando você tem que conviver com o momento de derrotas. É muito mais fácil para um treinador, para os jogadores, enfim, para todos, passar pelos momentos onde a gente segue 3, 4, 5, 6 jogos sem derrota, como já teve nesse campeonato. Agora é um momento que a gente tem que se unir, se fechar, para tentar, nas últimas 6 rodadas, eu acho que o jogo de sábado passa a ser um jogo muito importante para nós, porque depois tem uma parada antes do Palmeiras. O Palmeiras é um time que concorre pelo título, Juventude no momento também que precisa do seu resultado. Nós vamos ter que montar uma equipe que reverta essa situação para a gente se manter nessa briga pelas 7 primeiras posições. Rogério, eu observei no jogo de hoje, não obstante a falha do Marcos Felipe, mas uma falha numa cobertura no lateral e termina acontecendo o segundo gol da equipe do São Paulo. E o terceiro gol, que praticamente no jogo já estava definido, mas existia uma falha também, na minha opinião, do Lúcio, que ele teve o gol à sua frente e ele deu um drible, puxar para bater no gol. Independente disso, observei também algumas falhas no início do jogo, tipo Jean Lucas com a bola dominada, tendo a condição de passar para um companheiro que estava melhor colocado, e ele tentou fazer alguma jogada, alguma situação mais de efeito. Como é que você pode analisar tudo isso? Bom, eu não consigo lembrar exatamente de todos os lances. Esse do Lúcio eu lembro, uma bola que alguém trava na entrada da área, sobe para o Juba, alguém chuta, bate no pé do Juba e volta para o Lúcio, essa bola que origina o terceiro gol. Eu acho que depois do segundo gol, eu acho que o time aí se perde um pouquinho por tentar agredir muito o São Paulo e buscar o gol. Acho que não se omitiu, acho que a postura hoje foi totalmente distinta do que foi o jogo contra o Vasco. Tomadas de decisão, elas fazem parte no calor do jogo, você cometer erros, né? O segundo gol, o problema é que ele se origina de um lateral, né? Nós dominamos a bola, acabamos perdemos novamente a segunda dividida. Depois acho que o Canu pega no pé do Luciano, volta, e o jogador de São Paulo entra nas costas do Juba e faz o gol. Mas assim, ali são tomadas de decisões dos jogadores. Quando ela sobra na entrada da área, às vezes o jogador se sente confortável em tirar mais uma bola, como foi o caso do Lúcio, para o pé direito, que é o pé forte dele de batida. Perdeu a bola, acontece. Eu acho que ele se dedicou muito no jogo. Eu acho que o próprio Jean Lucas teve uma atuação positiva. Eu acho que ele se entregou, correu bem diferente do que foi no último jogo contra o Vasco. Então, assim, em matéria de atitude, de postura, eu não posso falar nada do meu time hoje. Eu acho que nós jogamos para... Juro, eu sei que é muito difícil, você perde um jogo 3-0. Eu acho que um gol vai sendo consequência de você tentar cada vez mais pressionar o adversário, e quando o adversário é muito qualificado, se você erra um pouquinho a pressão, você acaba sofrendo mais chances. Mas eu acho que nós merecemos uma sorte melhor no dia de hoje. Boa noite, Rogério. O torcedor ele vem acumulando algumas coisas que têm acontecido na temporada, como o Baiano, Nordeste, que a gente já falou, Copa do Brasil, em outros momentos. E chega no Campeonato Brasileiro, o Bahia consegue pela primeira vez 45 pontos com 10 rodadas de antecedência e fala, pô, esse ano vai ser diferente. Esse ano a gente vai brigar por uma Libertadores, como está em 7º hoje. Você mesmo chegou na coletiva aqui e pediu para que a gente vivesse um pouco mais isso. Sim. Só que desde esses 45 pontos, o Bahia travou. Parecendo que o campeonato para o Bahia acabou, que já basta, que era o suficiente, que a briga era essa e que o grupo almejava era isso. Como é que está a cabeça de vocês? Qual é a briga do Bahia? O que é que almeja? E como dá também essa resposta em campo? Porque a gente não vê. Sinceramente, a gente não vê. Parece que a vontade de lutar tem acabado no Bahia. Bom, eu concordo com a tua análise como um todo. É bem feita a análise no começo dela. O meu propósito é ir para a Libertadores. Eu acho que nós jamais nos contentamos e não podemos nos contentar. Eu acho que nós tivemos um primeiro tempo com o Vasco que foi ridículo de postura, que
aparenta realmente essa análise que você faz. É condizente a tua análise com o que nós apresentamos. Mas já no segundo tempo daquela partida, no dia de hoje, eu acho que não pode ser feita dessa maneira a análise. Mas a gente não vem conseguindo resultados, não vem conseguindo vencer. Alguns jogos jogando bem, contra o Cruzeiro jogou bem. Eu acho que hoje não fez um jogo ruim, teve as suas oportunidades. Finalizou mais, teve mais controle de jogo. Mas no momento de ter frieza, de fazer o gol, nós não conseguimos. Mas não pode ser encarado dessa maneira. Eu acho que o campeonato, dentro das 10 primeiras rodadas, ofereceu muita coisa positiva para a gente. E a gente não pode jogar fora essa oportunidade de ir para a Libertadores. É difícil, claro que o Campeonato Brasileiro é difícil, tem times atrás da gente, como o Atlético Mineiro, que está na final da Libertadores, tem Cruzeiro, que está na final da Sul-Americana, né? Mas foi um começo de campeonato muito bom para a gente desistir nesse momento. Então, assim, eu sei que é um momento difícil, como você citou, uma campanha ruim nos últimos jogos, mas ainda é possível. E nós não podemos desistir disso. Não podemos, para mim é um sonho que eu tenho de ver o Bahia jogar essa Copa Libertadores. E eu vou atrás até o último dia. E os jogadores, se eles mantiverem a postura e o nível de jogo de hoje, nós vamos conseguir pontos importantes. Mas a reação ela tem que começar já nesse sábado. Não dá mais tempo para esperar a reação. Mas realmente o primeiro tempo do Vasco, eu sinto vergonha como treinador da maneira como nós, e me incluo nisso, como nós atuamos nesse jogo, principalmente de postura. Rogério, boa noite. A gente vê um Bahia de 2023, e aí me permite até me alongar um pouco, onde você chegou em 2023 para salvar o Bahia do rebaixamento. Era um técnico que se inventava a cada adversário, não era um elenco que você montou, não tinha a sua filosofia, não tinha nada daquilo que você acreditava, como você fez isso esse ano. Esse ano você mudou e colocou a sua filosofia, o seu jeito de jogar, toque de bola. Eu brinco sempre, falo que o Bahia é campeão brasileiro de posse de bola, que o Bahia tem muito a bola, mas essa posse de bola muitas vezes tem sido estéril. Ano passado, Cauli era um cara fundamental. Esse ano, chegaram vários outros para ajudá-lo dentro desse sistema, e você já falou muito sobre isso aqui, quando questionado sobre isso. Hoje, Cauli e Jean Lucas vivem, ao meu ver, tá? É uma opinião minha, Sim, um momento muito abaixo do esperado. Por que esses jogadores não têm um refrigério de sair do time e entrar outros jogadores que possam fazer essa função? E aí, sinceramente, eu não vejo no elenco posições ou jogadores que possam fazer talvez um Acevedo, um Iago, ou um Lúcio na frente, para poder mudar um pouco o jeito de jogar da equipe. Hoje você mudou o time. O time hoje agrediu, tentou, lutou, mas quando tomou o gol, morreu. O time sentiu o gol absurdamente. E tanto que no segundo tempo não teve o ímpeto de atacar. O que passa na tua cabeça? E me perdoe a você a pergunta longa e muito mais em tom de desabafo. O que passa na tua cabeça para poder fazer esse time ser o time que encantou todo mundo desde o começo do ano? Bom, eu só discordo da última parte. Eu acho que o time tentou o gol no segundo tempo. Eu acho que dominava o jogo no primeiro. Talvez a maneira como aconteceu o gol no primeiro tempo, todo mundo sentiu bastante, não só o Marcos pelo erro na saída de bola, mas a todos pesou bastante, porque o jogo, eu acho que no mínimo muito equilibrado estava o jogo naquele momento. E quando você toma o gol, você tem que, para ter a bola mais rápido, você tem que pressionar mais. Se você pressionar mais um pouco errado, o São Paulo ele consegue sair jogando. O Cauli hoje jogou numa posição um pouco diferente, nós demos um pouco mais de velocidade com o Ademir. Infelizmente, o Iago sentiu uma lesão anteontem e não pôde estar presente com a gente. O Tassiano tomou o terceiro cartão amarelo, não pôde estar presente. E o Biel ainda não conseguiu treinar de maneira com o grupo, está voltando já numa transição, mas ainda não conseguiu treinar com o grupo. São 3 jogadores que trabalham pelo lado esquerdo do campo. Então, assim, eu acho que Cauli com Everton Ribeiro, Lúcio jogando à frente, Ademir dando amplitude. Hoje nós liberamos mais o Juba para subir. Uma construção a 3 com áreas que não está tão acostumado a fazer essa construção. Acho que nós temos um padrão de jogo, mas nós muitas vezes não temos aquele jogador do 1 para 1, como foi o Ademir hoje, muitas vezes que recebeu a bola no começo do jogo, teve 2 ou 3 ocasiões que ele faz esse 1 contra 1, vai na linha de fundo, faz o cruzamento para a área. E aí a gente começa a acelerar muito o jogo. Eu assim, concordo que às vezes a gente tem lentidão na troca de passe, poderia ser mais rápida essa troca de passe. Mas se a gente não tiver a calma para colocar o nosso time no campo de ataque e
ter mais jogadores no campo de ataque adversário, nós vamos sofrer mais contra-ataques, nós vamos sofrer mais transições, e como foi o terceiro gol, uma transição que a gente começa com muita gente para o ataque, perde essa bola e dá o gol nas costas do Juba. Então, assim, eu acho que não foi um jogo ruim, nós tentamos manter o nosso estilo, dando mais velocidade pelos dois lados, com o Juba e Ademir hoje, jogando com o Lúcio, que é um cara que ataca bem espaços, e foi muito intenso durante o jogo todo. Eu só, assim, eu não consigo enxergar todas essas tantas opções de troca que a gente tenha realmente nesse momento, principalmente com essas 3 ausências que eu falei, principalmente no lado do esquerdo do campo, que o Tassiano poderia jogar como foi contra o Vasco, por exemplo, por dentro ali, o Biel aberto pela esquerda poderia, mas no momento o Iago poderia fazer a ala que o Juba fez. No dia de hoje nós infelizmente não tínhamos esses jogadores. Rogério, boa noite. Há 2 coletivas aqui, eu perguntei a você sobre desempenho da equipe com a semana cheia de trabalho, que inclusive piorou nesses 2 últimos jogos, com as derrotas para Vasco e hoje São Paulo. Até para enfatizar isso, de julho até hoje são 10 jogos, com 6 derrotas, 2 empates, 2 triunfos. 26,6% de aproveitamento dos pontos nesse período. Já na última coletiva, lá na partida contra o Vasco, lá no São Januário, eu perguntei a você também sobre a montagem desse elenco. E você respondeu que não tinha do que reclamar dentro do que você tinha à disposição de poder financeiro, de contratações. Uhum. Então, como você, com esse elenco, que não tem o que reclamar dentro das suas opções, dentro do investimento que o Bahia pode, e com a semana cheia de trabalho, que por diversas vezes você citou ali no começo do ano, na metade do ano, você citou sobre a importância da semana cheia de trabalho. Como fazer com que esse elenco que não tem o que reclamar, com a semana cheia de trabalho, a gente consiga extrair um melhor resultado que não tem surtido efeito desde julho? Porque o desempenho nem sempre é condizente com o resultado. Às vezes você tem um bom desempenho e não consegue o resultado. Porque o adversário, muitas vezes, tem a mesma semana de trabalho que você. E às vezes você faz um jogo ruim como o Vasco, com postura ruim, mesmo tendo a semana de trabalho, e que é culpa da gente. Agora, hoje, eu acho que o time desempenhou além do que o resultado veio. Mas, para qualquer um, o Palmeiras está só numa competição e às vezes acaba perdendo um jogo. Outros times estão numa competição só e acabam... Então, assim, uma coisa não garante, uma semana de trabalho, ela não garante a vitória. Agora, com relação a desempenho, eu acho que o nosso desempenho no dia de hoje foi melhor do que o nosso resultado. Como resultado, realmente, a gente tem que assumir a responsabilidade e tentar achar novamente um time contra o Juventude. Pode ser que, de repente, você trabalhe 3, 4 dias e consiga vencer. Você tenha menos... O Juventude tem uma semana de trabalho, por exemplo. Jogou acho que sábado, se eu não me engano, foi o jogo de Juventude. Vai jogar no próximo sábado. Nós não temos. Quem sabe nós consigamos, sem essa semana de trabalho, vencer. Agora, desempenho nem sempre está atrelado ao resultado final de uma partida. Rogério, boa noite. Nas últimas 2 partidas, 2 falhas do goleiro Marcos Felipe. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o desempenho do Marcos Felipe nas últimas 2 partidas. É uma posição ingrata, difícil de se jogar. Eu acho que hoje, o que aconteceu no gol de hoje, ele sai na bola cruzada, pega, acho que o Ademir sai correndo, e ali, eu sei, o torcedor quer que você arme o contra-ataque, quer que você saia, eu entendo perfeitamente, mas ali é a hora de você contar até 5, olhar, esperar o time se posicionar, né? Então, talvez ele fez na vontade de querer fazer com que o jogo corresse rápido, mas já é fim de primeiro tempo, minuto 40, alguns jogadores já estão cansados para fazer essa transição rápida, né? Então, eu acho que só faltou um pouco de calma e nós temos que mentalizar o nosso jogo. Então, espero o time abrir um pouquinho mais. Mas acontece, infelizmente, o que eu vou te dizer? Eu já joguei nessa posição, eu sei que às vezes até psicologicamente você tem uma falha, você vem para outro jogo, aquilo fica no subconsciente, né? E ele tem que ter força para reagir. Lamento, porque o time, eu acho que, como eu falei, era um jogo muito parelho e aquele gol, ele faz com que o time sinta a pancada do gol. E tenho certeza que para o Marcos Felipe é muito pior, porque para ele deve pesar muito mais, eu sei. Agora, acontece, é do jogo, é um lance que acho que ele teve azar no lance, se precipitou um pouco em querer repor a bola rápido. Nós poderíamos ter feito de uma forma mais tranquila, mais calma para começar o jogo, se posicionar melhor dentro do campo, mas é uma escolha e você sempre corre riscos quando você assume alguma escolha. Rogério, boa noite. Diante da avaliação em relação à temporada, em relação a esse momento de oscilação do Bahia,
Eu queria que você comentasse um pouco do fator decisivo em relação à parte do atleta. Decisão em finalização, em tomada de decisão. E em comparação com todas as competições que o Bahia disputou esse ano, acho que talvez esse teor de algo a mais que faltou em relação à decisão, em relação a esse tópico. Você acha que isso pesa nesse momento do Bahia? Porque em comparação com as finalizações do São Paulo, né, se não me engano foram 4 e 3 gols e o Bahia mais de 10, enfim. Eu acho que talvez isso tenha pesado. Você concorda com essa avaliação? Eu acho que sim, eu acho que a qualidade da finalização, enfim, né? Eu acho que nós tivemos muitas, mas tivemos chances, eu acho que de todas as maneiras para marcar de cabeça. Acho que foi o Juba que o Rafael faz uma grande defesa no primeiro tempo. O Everaldo tem de cabeça. A bola que Gabriel. Sim, a do Everaldo também, a do Gabriel também, né? Aí com o pé nós tivemos vários chutes, gente. Não é por falta de criar oportunidades, mas às vezes você está um pouco mais pressionado, falta um pouco mais de calma na hora de finalizar. Você vê que o São Paulo teve praticamente, depois de nós finalizarmos várias vezes, o São Paulo teve um contra-ataque, o Lucas acerta a gaveta. Então, assim, nós poderíamos ter entrado no jogo antes do São Paulo fazer esse gol. Então, assim, eu sei que é muito difícil, eu sei que é um momento que a gente olha só para o resultado e começa a duvidar, né? Mas a única coisa que eu peço é que a gente esteja junto até o final do ano, que a gente esteja junto nos próximos 6 jogos, que, como você citou, não pode ser, para um time do tamanho do Bahia, a gente não pode nunca pensar em fazer 45, 46, não sei, e achar que jamais isso é suficiente. Nós temos que buscar os 56, 57 pontos, tentar essa vaga, seja na 7ª, seja na 6ª, na 8ª posição, no que for. Mas nós não podemos jogar fora tudo que nós fizemos no começo do ano. E isso é responsabilidade minha, em conjunto com os atletas. Boa noite, Rogério. Acompanhando o clube, a gente vê que você costuma levar muitos atletas da base para o treino com o profissional e até relaciona algum deles para as partidas. Eu queria saber de você, vendo como eles treinam, como é o dia a dia com esses meninos da base, como que eles podem ficar prontos para começar a entrar nos jogos? Hoje eu quase coloquei o Thiago no jogo. Eu pensei em colocá-lo, eu trouxe porque justamente não tínhamos o Biel. E eu ia tirar o Lúcio na parte final do jogo para colocar, mas eu achei o Lúcio relativamente bem fisicamente e combateu bastante, marcou bem no meio, atacou, chegou com possibilidades. Não usei. Ele e o Juan Pablo têm treinado mais com a gente nestes últimos dias. Eu acho que, por exemplo, o Juan Pablo é um garoto de 16 para 17 anos. A gente sempre tem como exemplo o Estevam do Palmeiras, que tem 17 anos, está jogando, né? Eu acho que falta um pouco ainda para a gente um nível de competitividade, um nível de competição maior em categorias de base para que a gente se sobressaia. Acho que o Bahia está investindo, está construindo mais um campo sintético, acho que nós vamos ter melhor desenvolvimento dos jogadores e eu espero que já no próximo ano, no próximo campeonato baiano, por exemplo, que a gente possa lançar muitos desses garotos para terem minutos e tentar estar com eles mais prontos para a Copa do Nordeste, para Campeonato Brasileiro, para a competição internacional que nós participamos. Esse é o intuito, esse é o objetivo, mas eu acho que ainda falta um pouco para que esses jogadores... O Thiago poderia ter entrado, repito hoje, e entrar aberto pela esquerda, trazendo o Ratão pela direita, botando o Everaldo centralizado, mas achei que o Lúcio ainda tinha energia até o final, estava vivo no jogo e preferi deixá-lo, mas poderia ter entrado com o Thiago hoje na parte final do jogo. Rogério, boa noite. Um primeiro turno, ou a primeira parte de Brasileiro, avassaladora. Significa dizer que aquele início de Brasileiro, aquele recorte de Brasileiro, foi além do que, de fato, a equipe poderia produzir, foi além do que, de fato, ela poderia alcançar e passou para todos a falsa impressão de que poderia estar mais longe e Bahia está no seu limite, é o seu limite técnico de capacidade do elenco e de capacidade sua de fazer esse elenco render? Bom, eu acho que os resultados da primeira parte do campeonato talvez foram até maiores do que a gente jogava bem, mas conseguimos resultados. Botafogo, nós passamos por situações difíceis contra o Botafogo naquele 2-1. Mas nós conseguimos pontuações que até o jogo do Flamengo nós jogávamos pela liderança do campeonato. Eu não lembro exatamente em que rodada era, 9ª, 10ª, por aí, eu não sei. E acho que hoje a gente
a gente não tem produzido, estamos produzindo abaixo do que a gente... Acho que naquele momento nós passamos do nosso limite muitas vezes e tivemos resultados, às vezes até maiores do que... E hoje nós não... Em determinados jogos nós jogamos um futebol onde o resultado está abaixo do que a gente consegue apresentar. Então, assim... Eu não vou dizer que nós conseguimos resultados acima do que nós podíamos, mas eu acho que as coisas fluíram para resultados equilibrados penderem a nosso favor. Hoje, nesse momento, às vezes nós fazemos jogos equilibrados e esses resultados caem contrários a gente. Eu acho que... mas nós temos que continuar trabalhando. Eu falo, se a gente jogar criando oportunidades como hoje, jogando de igual para igual contra... Eu acho que em determinado momento, as bolas que hoje o Rafael defendeu, que saíram ao lado da trave, se a gente mantiver essa produção, nós temos chance de ganhar outros jogos. Agora, se jogar como jogou contra o Vasco, com aquela postura, aí fica difícil. Aí parece que está com a barriga cheia e que não quer mais nada. Mas na postura de hoje, eu acho que a tendência é que a gente consiga, mesmo tendo jogos difíceis, como é o Palmeiras, por exemplo, próximo jogo em casa, né? O Juventude precisando de resultado. Mas se a gente mantiver esse nível de finalização, de finalizar 20, 25 vezes no jogo, uma hora a bola tem que entrar e você tem que contar um pouco mais com a sorte no resultado final. Boa noite, Rogério. No primeiro turno, o Bahia termina em 7º também, com 31 pontos. Agora mantém a mesma posição, não perdeu posições, né? E se fala muito sobre perder a classificação. E no primeiro turno, o clima era completamente diferente na mesma colocação. Então, eu queria entender de você a que você atribui, né? A gente sabe que o desempenho, o resultado, como você falou, são 15 pontos apenas no segundo turno, muito aquém, na verdade, do que o Bahia poderia, mas se mantém na mesma colocação. E por que agora existe essa conversa da classificação para a Libertadores estar ameaçada? E, paralelo a isso, né, o comportamento da torcida também mudou bastante. Eu aproveito para perguntar sobre o acontecido de ontem, né, como você pessoalmente lida com isso, que foi, enfim, uma cobrança um pouco fora do tom, e de que forma impacta isso psicologicamente para vocês? Eu lamento o episódio e não vou tecer comentários sobre o episódio em si. Eu acho que o torcedor fica chateado, fica triste, ele vaia, e até assim me coloco no lugar de um jogador com 40 minutos do primeiro tempo, por mais que você erre, e é doloroso pra gente que está fazendo um trabalho ali muito equilibrado no jogo, às vezes você tem um erro, e isso vai desencadeando, daí o Cauli perde uma bola, a vaia vem. Eu acho que é de direito do torcedor, ele paga o ingresso, vem, ele quer ver seu time vencer, e quando não vence ele se frustra, assim como a gente se frustra, porque eu sei que o trabalho, nesse momento, ele está dando resultados inferiores ao que a gente vem trabalhando no dia a dia. Assim como o Barão citou, dos resultados superiores até do que a gente esperava no começo, pelo que a gente produzia, hoje eles estão inferiores. Mas, poxa, vaiar, xingar, eu entendo tudo isso, mas durante o jogo eu só queria que, assim, de coração, eu lamento muito, porque eu gostaria que o torcedor estivesse feliz, estivesse ovacionando todos nós. Nós não produzimos resultados suficientes para isso. Nós estamos devendo resultados. Agora, essa vaia ela não vai. Os jogadores sentem. Eu sei que o torcedor fica magoado e vai dizer, poxa, mas não me entregaram resultado nenhum e eu tenho... A única coisa que eu digo é que durante o jogo, se você começar a vaiar um Cauli, um Jean Lucas, qualquer jogador que seja, independente, por exemplo, da tua análise, que eu acho que é completamente aceitável, a queda de rendimento muitas vezes, mas ela não vai favorecer a gente, ela não vai fazer com que o jogador execute melhor os movimentos sendo vaiado naquele momento. Eu compreendo, é de direito, não vem o resultado, é de direito, mas eu só pediria porque o jogador ele acaba sentindo bastante durante o jogo, né? E tudo que a gente não precisa nesse momento, já temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos erros, nós precisamos realmente da presença do torcedor e tentando incentivar o máximo possível para que nas últimas rodadas a gente consiga, nós temos bons jogos em casa e para tentar fazer a pontuação necessária para classificar para essa pré-Libertadores. Pronto, encerrado, obrigado pessoal. Boa noite.